Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Jonathan Calazans, fisioterapeuta, e no vídeo de hoje nós iremos falar sobre Parkinson. Bom, dados mostram da OMS, da Organização Mundial de Saúde, que aproximadamente 1% da população mundial maior de 65 anos tenha o problema de Parkinson, tá? Da doença de Parkinson. Vale ressaltar também que somente no Brasil estima-se que cerca de 200 mil pessoas sofram com a doença de Parkinson. E a gente vendo o perfil demográfico do Brasil, ele está modificando com o passar dos tempos. Nossa expectativa de vida está aumentando e estima-se que em 2030 será de 78,6 anos e lá em 2060 essa expectativa seja de 81,2, ela vai ter um aumento na nossa expectativa de vida. O que significa que nós teremos um número maior de idosos e, consequentemente, um número maior de pessoas com Parkinson. A doença de Parkinson, vale ressaltar que é a segunda doença neurodegenerativa mais comum, perdendo apenas para a doença de Alzheimer. Mas Jonathan, o que é realmente essa doença de Parkinson? O que leva? Fica essa dúvida na cabeça da gente realmente. E a gente vai falar agora sobre isso. Bom, a doença de Parkinson, ela é uma doença neurológica, tá? Ela vai atingir a zona ali do cérebro, tá? Ela é crônica e progressiva, o que significa que ela é uma doença crônica, ela pode sim vir a piorar e ela vai progredindo, tá? Ela vai progredindo com o passar do tempo, que ela é resultante da degeneração de células situadas em uma região do cérebro conhecido como substância negra. Vou ressaltar que essa região é o mesencéfalo, tá? Mais para frente eu vou mostrar para vocês. Elas são responsáveis pela produção de dopamina, tá? Um neurotransmissor que, entre outras funções, controla os movimentos. A causa exata do desgaste dessas células do cérebro é desconhecida. Até hoje não se sabe por qual motivo tem esse desgaste dessas ligações cerebrais, tá? E estatísticas apontam que, na grande maioria dos pacientes, a doença de Parkinson surge a partir de 55 a 60 anos. E a sua prevalência aumenta a partir dos 70 aos 75. Aqui eu trouxe para vocês uma figura onde eu vou explicar um pouco o que acontece. Bom, aqui nós temos uma sinapse, uma ligação. Aqui nós temos um neurônio transmissor e aqui um receptor. Tá? Um neurônio transmissor de dopamina e o outro que vai receber. É como se tivesse um neurônio que vai passar uma informação, só que essa informação vale ressaltar que essa sinapse é química, tá? Porque o nosso cérebro ele tem ligações químicas e elétricas. Então, o corpo libera dopamina e o órgão receptor tem que receber. Então, se vocês verem, a dopamina vai ser essas bolinhas amarelinhas que está aqui no desenho. Aqui tem um neurônio transmissor, vocês estão vendo? Aqui dentro tem como se fossem umas cargas de dopamina. E aqui nós temos uma fenda sináptica, que é uma fenda onde vai fazer essa ligação entre a dopamina que chega e a dopamina que se recebe. Isso aqui seria, aqui a fenda, tá vendo? Aqui você vê o neurônio receptor, ele recebendo, tá? A dopamina, tá? Aqui, ó, se fixando a esse neurônio receptor. Aqui seria, no caso, uma pessoa, digamos, normal, que recebe uma dopamina com uma quantidade significativa. Na doença de Parkinson acontece o contrário. Por quê? Porque se você vê aqui no normal, tem uma produção de dopamina normal. Aqui você vê que como o paciente tem essa degeneração dessa região, o que acontece? Não tem uma produção eficaz de dopamina, você vê que a quantidade é bem reduzida, o que vai causar o Parkinson. Aqui a gente vai falar sobre degeneração celular. Bom, a doença de Parkinson ela ocorre por causa da degeneração das células situadas na região do cérebro, chamada substância negra. Essa região é essa região aqui, ó, tá? Ó, aqui o cérebro ele tá com a secção no corte da área intermediária, tá vendo? Aqui como se fosse um corte na área mediana do cérebro, e aqui é onde fica o mesencéfalo, tá? Que é essa região ao qual eu falei. Essas células produzem a substância que é a dopamina, como eu mostrei para vocês na figura anterior,
que ela vai conduzir as correntes nervosas. A falta ou a diminuição da dopamina, ela afeta os movimentos. Esse não recebimento de dopamina numa quantidade significativa, ela vai afetar diretamente nos movimentos da pessoa. Aqui no diagnóstico, bom diagnóstico da doença de Parkinson, ela é feita minuciosamente com um histórico do paciente. Vai ser um histórico individualizado, óbvio, e essa avaliação de sintomas e exames dos exames, tanto vai ser exame neurológico, por um neurologista, e também exames físicos, ok? Em geral, são solicitados eletroencefalograma, tomografia computadorizada, ressonância magnética e análise do líquido espinhal, entre outros, tá? Para descartar as condições que possam estar causando sintomas, para ter uma avaliação mais minuciosa, mais descritiva, que você venha a ter esse diagnóstico mais preciso. Vale lembrar também que nesses exames físicos é verificado a lentidão motora, que para nós fisioterapeutas a gente conhece como bradicinesia, tá? O termo científico, só estou falando só para ressaltar, mas para vocês tem mais importância vocês saberem o termo popular. Então, o paciente vai ter essa lentidão motora, ele vai ter uma redução da quantidade de movimentos, tá? Ele não vai conseguir efetuar um movimento com tanta eficácia como uma pessoa, digamos, normal, que tem os movimentos íntegros. Ele vai ter tremores de repouso, normalmente nas mãos, tá? Ou em apenas um lado do corpo. Ele vai ter uma rigidez nas articulações de punhos, cotovelos, ombros, coxas e tornozelos. E ele vai ter um pouco de desequilíbrio, tá? Dependendo do grau de Parkinson que o paciente já esteja cometido, ele vai ter esse desequilíbrio. Às vezes pode ser menos acentuado ou mais acentuado. Clinicamente, a doença de Parkinson ela é caracterizada por 3 sinais, né? Aqui em cima que eu descrevi, que são rigidez, a lentidão motora, que é a bradicinesia, e o tremor. Tá? O tremor é bem característico aí da doença de Parkinson. E o aparecimento desses sinais é causado pela deficiência da dopamina. Como eu já falei, ela tem importância, tá, no papel do funcionamento dos núcleos da base. A doença, que como eu falei, os primeiros sintomas da doença de Parkinson geralmente são leves, tá? E passam despercebido pela pessoa mesmo. Os sintomas começam a aparecer, mas o paciente nem consegue notar que realmente ele está tendo uma dificuldade, que ele está começando a sentir aqueles sintomas. No início é quase imperceptível. Muitas vezes a lentidão dos movimentos e os tremores nas extremidades da mão nem chegam a ser percebidos. Como eu já falei, a pessoa nem nota muito essa modificação que vai tendo, tá? No caso, quando um paciente ele tem o Parkinson, ele não sabe, ele não é diagnosticado, ele vai começando a ter umas alterações no corpo e ele não nota. Outro sinal de que existe a doença de Parkinson é a diminuição do tamanho das letras. O paciente começa a escrever com a letra muito pequenininha, porque como ele começa a ter essa contratura muscular, né, principalmente dos órgãos que eu falei, que é punho, mão, coxa e tal, ele vai começar a escrever e a mão vai ter uma letra muito pequenininha. Mais para frente eu vou mostrar para vocês. A rigidez da musculatura pode ocorrer em qualquer parte do corpo, restringindo-se a amplitude, ou seja, ele vai diminuir a amplitude de movimento. Vamos supor que eu faço esse tipo de movimento aqui, ó, completo. O paciente com Parkinson ele vai fazer isso com o tempo, tá? Ele não vai conseguir ter uma amplitude completa do movimento, tá? Ele vai ter essa redução aí do movimento. Atos como piscar, ter expressão facial e movimentar os braços enquanto caminha vai se tornar cada vez mais comum. Atividades de vidas diárias que antes ele fazia com maior facilidade, que ele fazia muitas vezes até involuntariamente, porque ele já faz isso no dia a dia, vão começar a se tornar menos comuns, ele vai ter mais dificuldade de fazer certos movimentos. Aqui é o seguinte, deixa eu ampliar aqui para vocês verem. Aqui tem os sintomas do mal de Parkinson, tá? O paciente ele vai começar a ter uma postura mais encurvada, tá? Mais baixa. Ele vai começar a ter rigidez nas costas, o que vai causar bastante dor para o paciente, porque vai retrair aquela musculatura das costas e vai começar a doer, tá? Os cotovelos e os pulsos vão estar flexionados, porque como ele vai ter um desequilíbrio, ele vai começar a compensar a forma de andar, a forma de se movimentar. Os tremores nas pernas vai surgir, tá? Ele também vai ter falta de expressão facial, vai ser aquela pessoa com um aspecto facial mais contido.
Inclinação para frente, o paciente vai se inclinar um pouquinho, mais para frente eu vou mostrar para vocês como é essa inclinação. Ele vai ter uma abertura reduzida dos braços, tremores nas mãos, quadril e joelhos flexionados, vai ter uma marcha embaralhada e curta. Vale ressaltar que os aspectos no paciente com Parkinson vai muito além dos aspectos motores, tá? Ele também vai ter aspectos não motores que ele vai começar a desenvolver. E a família tem uma importância muito grande para começar a perceber essas alterações. Porque as alterações não motores vai além de percepção familiar. Porque ele vai ter alterações que, se ele estiver sozinho e se ele não tiver acompanhamento psicológico, psicossocial, um tratamento, ele pode piorar muito. No caso aqui, essas alterações não motores que eu coloquei foi os déficits eu toda vida tenho dificuldade de falar esse nome. Déficit olfativo, vou falar assim. O paciente ele vai ter uma dificuldade de sentir o cheiro de muitas coisas. Então é perigoso ele estar dentro de uma casa, vamos supor que ele está num grau leve, mas é perigoso ele estar num ambiente onde ele vai fazer a própria comida, porque ele não vai sentir. Vamos supor que ele deixou uma comida no fogão, pode acontecer de pegar fogo, porque ele não vai sentir o cheiro, não vai sentir com tanta facilidade. Ele vai ter distúrbio do sono e alteração desse sono. Ele vai trocar, digamos, a noite pelo dia. É um paciente que durante o dia vai ter sono e durante a noite ele não vai ter. O que vai estar completamente interligado com a depressão. Porque um paciente que dorme mal, um paciente que tem um rendimento de sono reduzido, ele vai ter toda uma alteração de comportamento. E isso pode levar, sim, à depressão, tá? Ele vai ter constipação intestinal, porque por conta dessa contratura da musculatura, o intestino começa a trabalhar de uma forma diferente e tem essa retenção de fezes mesmo, a constipação. A disfunção erétil vai ser evidente porque ele vai ter dificuldade, né, de conseguir ereção. A parte do paciente que seria fisiológica, no caso sexual, vai ficar prejudicada, o que agrava ainda também a depressão. E urinária. E uma perca de peso e distúrbio de humor. Tá tudo interligado, ou seja, uma coisa vai puxando a outra. Então tem que ter muita atenção. Aqui eu vou mostrar para vocês, aqui é um médico, tá? Ele vai fazer uma demonstração de como seria essa marcha, como seria esse caminhar do paciente com Parkinson, que é bem característico. Então, vocês vendo esse vídeo se torna muito perceptível, porque quando vocês verem um paciente assim, vocês vão lembrar dessa marcha, né, do paciente. Vou colocar para vocês porque é bastante interessante. This gait is the gait that is a hypokinetic gait. The prototype is Parkinson's, or Parkinsonian type of gait, in which the patient will have a posture which will be stooped over, leaning forward, and then we'll have difficulty as far as initiating Ele está mostrando a inclinação que eu falei anteriormente. E ele tentando caminhar, porque ele vai ter a dificuldade no caminhar. Com o tremor nas mãos, repara. A inclinação para frente e os passos curtos. And then in turning, instead of having the normal turning, the patient will turn on block. Um andado em bloco, que é muito característico, e para rotacionar para algo que é muito comum no dia a dia, ele vai ter uma dificuldade. Ele vai rotacionar de forma bem devagar. E para tentar voltar, ele impulsiona o corpo para poder ir. Porque ele vai ter essa dificuldade sináptica, né? Então, o cérebro, como comanda o corpo como completo, vai prejudicar completamente no caminhar do paciente. É incrível como a marcha fica prejudicada. Ele tem perca de movimento para impulsionar o corpo, ele tem que forçar realmente para poder conseguir dar os passos, e também por conta do desequilíbrio, ele começa a compensar. Compensa na coluna, diminui o ângulo dos braços, fica mais contraído, porque ele também vai ter medo de cair. A pessoa vai ter medo de cair. Uma pessoa, quando tem essa diminuição, ela tem esse medo da queda realmente. Algumas alterações, como eu falei, do Parkinson, porque, como eu falei, ele é uma doença neurológica, tá? Que afeta os movimentos da pessoa, e ele vai causar o tremor, né? A lentidão de movimento, como vocês viram no vídeo, a rigidez muscular. Essa rigidez muscular, às vezes, fica muito perceptível também
tanto no punho como na perna. Ele vai ter uma rigidez no braço, que a gente chama de braço espástico ou espasticidade, que essa espasticidade ela é um aumento involuntário, tá? A pessoa não sente, mas ela tem um aumento muito grande involuntário de contração, então vai ficar bem retido e isso causa muita dor, tá? Ele vai ter essa rigidez muscular, o desequilíbrio, como vocês viram, e ele vai ter alterações de fala, e como eu te falei, ele vai ter alterações de escrita, tá? Você vê que a letra vai reduzir. E essa alteração de escrita é muito importante salientar que não só o fisioterapeuta, mas o terapeuta ocupacional trabalha muito bem em cima desse desenvolvimento de pinças finas, tá? Pinça fina de como pegar uma caneta, pegar um lápis, pegar um garfo, tá? A gente vai ter pinça fina, o terapeuta ocupacional trabalha muito bem também. Bom, a importância da fisioterapia no tratamento da doença de Parkinson. A fisioterapia no Parkinson, ela é imprescindível para um tratamento, tá? Porque a gente vai restabelecer, maximizar a qualidade dos movimentos, tá? Recuperar a capacidade física e funcional do paciente. A gente tem que retardar essa doença. Não tem cura? Não tem, mas a gente pode retardar, fazer com que ela não evolua de uma forma mais rápida. Aí vai prevenir as complicações secundárias ao imobilismo, ou seja, não deixar de forma alguma o paciente ficar aquele paciente que vai viver acamado, que vai dificultar cada vez mais aí o processo, né, de recuperação dele. E também as quedas. Os exercícios trabalhados no paciente com a doença de Parkinson. Bom, os exercícios principais que são trabalhados é o equilíbrio, a marcha, que é muito importante, o caminhar, porque como ele começa a perder, ele precisa treinar, é como se fosse uma criança aprendendo novamente a caminhar. A correção postural, as transferências de ele, um simples levantar da cadeira, um simples transferir da cama deitado para ficar em pé, tá? Essas correções de transferências e essa correção postural parece muito fácil para a gente, mas para um paciente parkinsoniano é muito difícil de fazer. Então ele vai começar a aprender a fazer transferência adequada e trabalhar muito bem a fisioterapia respiratória. Agora eu trouxe para vocês um treino de marcha que aqui nesse vídeo o fisioterapeuta da Clínica Neurovida, até peguei esse vídeo deles, vale ressaltar, vou deixar até aqui embaixo aqui o canal do YouTube da Neurovida, ele mostra um treino de marcha, mas que a família também pode ajudar em casa e não necessariamente é obrigado a ter cone, você pode ter tubinho de linha, algo que forme uma barreira para o paciente começar a fazer exercício em casa, tá? Vou botar o vídeo que vocês vão entender de uma forma melhor. Ó, o treino de marcha com obstáculo, como eu falei, que a gente pode utilizar cone. Aqui é um treino que ele fazendo lateralização. Ó, você vê que o paciente tem um pouco de dificuldade de andar. Agora um treino de passo lateral, ele andar de forma lateral para ganhar estabilidade. Com os braços abertos, que os braços vão servir de apoio no movimento. Treino de tamanho de passo, medido o tamanho do passo para ter consciência. O treino em circuito de marcha. Algo que pra gente é muito simples, mas para ele levantar a perna e conseguir passar um obstáculo é um pouco mais difícil. Passar por cima do obstáculo para treinar esse músculo, né? Escada, muito importante também, e rampa, levantando bem os joelhos. Ele foi orientado, lógico, por um profissional, né? Barra, um vídeo muito interessante, né? Então tem muitas formas de se trabalhar realmente o paciente com Parkinson, né? Existem muitas formas de trabalhar esse paciente. Bom, é possível desenvolver qualidade de vida ao paciente com doença de Parkinson? E aí? O que vocês acham? Sim, gente, lógico, é muito possível. É possível recuperar a comunicação até do paciente, quando se tem fluidez de conversa, quando você consegue entender realmente o paciente. Porque assim, quando está dentro de casa é bem diferente. A gente parece que está falando de algo muito simples, mas dentro de casa é muito difícil de lidar. Todo mundo sabe disso. E a independência funcional na atividade de vida diária, né? Porque a família tem que entender que esse paciente ele tem dificuldade de mobilidade, ele vai ter essa alteração de humor. A família tem que entender que isso não é porque ele quer, isso é uma alteração realmente neurológica e que vai afetar muita coisa da vida do paciente, né? Da vida dessa pessoa que tem Parkinson.
a transferência com tratamento multidisciplinar, incluindo fonoaudiologia, terapia ocupacional e fisioterapia. Tem que estar os três bem casados, tá? Vale ressaltar que a psicoterapia e o ajuste medicamentoso são essenciais para otimizar o equilíbrio entre o corpo e a mente. Porque a gente necessita, todo mundo precisa ter esse equilíbrio. Bom, tratamento. O tratamento da doença de Parkinson deve ser individualizado, podendo mudar ao longo do tempo, tá? Ter alteração aí nesse plano de tratamento. Ele vai depender muito da idade, do perfil e do estágio de cada paciente, tá? Então é muito individualizado, como eu mencionei. Esse tratamento ele pode ser medicamentoso, psicoterápico ou até cirúrgico, tá? É introduzido, na verdade, um marca-passo nesse paciente e fios, mesmo tem fios para estimulação cerebral profunda. O Sistema Único de Saúde, o SUS, ele disponibiliza uma série de medicamentos para tratar a doença do Parkinson. Em geral, essas drogas visam evitar a diminuição progressiva da dopamina, um neurotransmissor responsável pela transmissão de sinais de cadeia de circuitos nervosos. Como eu falei, não existe cura para a doença, tá? E o objetivo do tratamento é controlar a evolução. Lembrando que, como eu falei, a fisioterapia ela evita uma progressão acentuada. A gente tenta reduzir essa progressão da evolução da doença do paciente, garantindo a qualidade de vida, tá? A família e o paciente. Bom, como eu falei, é muito importante também a família estar junto nesse tratamento, porque ela tem um peso muito importante dentro do tratamento do paciente, da observação, da aceitação, de entender como funciona, de entender que o paciente vai ter uma mobilidade diferenciada, de entender que a casa tem que estar projetada de uma forma que o paciente tenha melhor acesso, né? Porque a gente tem que evitar, como eu falei, as quedas. Então, os familiares e os cuidadores são as pessoas que ajudarão no cotidiano do paciente e por isso contribuirão para atender as necessidades físicas e emocionais. Como eu falei, essas necessidades físicas dentro de casa elas vão modificar escadas, acessos, uma liberdade que o paciente tenha de passar entre cômodos tem que ser muito vista, né, muito bem vista. E algumas práticas simples podem promover a qualidade de vida do parkinsoniano. Faça adaptações, como eu falei, adaptações em casa são muito importantes. Para evitar acidentes, evite tapetes, fios elétricos soltos, ilumine bem os ambientes e instale barras de apoio caso necessário. As barras de apoio são indispensáveis no banheiro, porque é muito perigoso um paciente sozinho dentro do banheiro sem apoio. Imagina aquele piso escorregadio, não dá certo. Então tem que ser feita a adaptação. Eu sei que é difícil, vai ser difícil para alguns pacientes, mas se possível é muito boa a adaptação. Se não tiver adaptação, pelo menos a melhora desse ambiente é muito importante. Então você vai também estimular atividades que vão dar prazer ao idoso, encontro com amigos, passeio, atividade social em geral. Toda atividade social que vai devolver o paciente para a sociedade, que vai fazer com que ele interaja com amigos, com pessoas, é muito interessante no tratamento e na autoestima, que é muito importante. Tá, aqui são as referências. Ficou um vídeo um pouco longo, mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um vídeo que foi bem esclarecedor, porque a gente precisa entender que mais cedo ou mais tarde pode ser que seja nós os próximos, mas que isso tem tratamento, isso tem ajuda, isso tem como resolver, tem como diminuir essa progressão. Então é isso, espero que tenham gostado. Um grande abraço e até o próximo vídeo.